Nesta história, uma nação chamada Lua Azul é estabelecida para proteger os humanos dos perigos da natureza. O rei desta nação era um homem sábio que governava com justiça e bondade. Os dias dos cidadãos foram pacíficos enquanto este rei governava. No entanto, uma rebelião começou internamente e o rei foi deposto. A guerra se espalhou pela nação e tudo se transformou em inferno e cinzas. Muitas pessoas perderam suas vidas pela espada, e aqueles que empunhavam armas ignoraram a justiça. Por causa disso, um homem com uma máscara vermelha matou o líder das forças rebeldes e pôs fim à guerra. Os cidadãos batizaram esse herói de Redmin. Acontece que o diretor da escola que lia a história explica que já faz 100 anos que isso aconteceu. Animado, um dos alunos pergunta ao diretor por que eles não estão em Blue Moon, mas sim nas favelas já que a guerra acabou. Outro garoto ao lado dela explica que é porque eles são os vilões da história, o que a surpreende. Por fim, o diretor relutantemente explica a eles dizendo que todos são descendentes das forças rebeldes. No entanto, ele os aconselha a não se culparem por essa notícia, já que não tem culpa. Quando a aula termina, alguns alunos decidem ajudar alguém chamado Sr. Kim, já que é a hora do almoço. Em algum lugar em uma floresta próxima, o Sr. Kim colhe algumas frutas e logo é abordado pelos alunos e pela diretora. Com muita animação, a garota de antes explica que eles estão ali para ajudá-lo. Ele também fica feliz em vê-los, então conta para que se aproximem. Mais tarde, todos almoçam e um dos meninos reclama que eles estão comendo feijão de novo. A menina ao lado dele devora a sua própria porção e diz para ele comer, mas ele se recusa e joga fora. Quando ele faz isso, a menina na frente dele se refere a ele como Rajin e diz que ele não pode comer o que quer. Sua voz alta o assusta, então ele pede que ela fique quieta para que os outros não ouçam. Logo depois, o Sr. Kim diz que ele deveria comer o feijão também e pergunta se ele sabe por quê. Imediatamente, um dos meninos responde que é porque as pessoas na favela são tão pobres que morrem de fome todos os dias, então deveriam ser gratos por receberem comida da escola. Quem fica incomodado com a forma sombria como o menino pinta a situação e acrescenta que é porque eles precisam comer de tudo para crescerem saudáveis. De repente, o Sr. Kim chama um menino chamado Hayuki Bakiyan e o avisa para parar de comer a comida que Rajin jogou no chão. Ele diz que ele vai ficar doente se ele comer comida suja e pediu para ele cuspir, mas Bakiyan enfim mexe. Enquanto discutem, o diretor dá uma gargalhada. O Sr. Kim reconhece que ele é um professor do ensino fundamental com um nome peculiar. Aparentemente esta é a única escola na favela, e é mais correto considerá-la um orfanato. As únicas pessoas aqui são ele, o diretor e as 9 crianças. O Sr. Kim os preza mais do que a própria vida. Ele passa a maior parte do tempo cuidando deles e fazendo pequenos reparos para que eles viverem adequadamente. Algum tempo depois, ele vai ver as crianças e encontra uma delas usando uma máscara e se exibindo como o Homem Vermelho, o herói da justiça. Perto dali, uma das meninas acusa o menino de ser mesquinho por sempre bancar o Redman e nunca deixá-la representar o papel. O menino insiste que ele tem que fazer isso, já que é o mais rápido. Então o Sr. Kim pega sua máscara, diz a ele que eles precisam se comprometer um com o outro e remove a máscara para descobrir que é Taishan. Taiyan implora que ele dê. A máscara foi retirada porque eles estavam brincando de herói. Então o Sr. Kim o lembra que havia dito para eles não usarem as coisas dos outros descuidadamente. Por fim, ele pergunta a um menino mais velho, chamado Mairu, se ele pode levar as crianças para jogar futebol no parquinho, e Mairu protesta que não quer. O Sr. Kim o lembra que ele é o mais velho ali, então ele não tem escolha a não ser atender. Quando as crianças ouvem falar de futebol, elas saem animadas com a bola, como crianças fazem. Imediatamente, Taishan chama outras crianças, chamadas Hyung e Nuna, e os convida para jogarem futebol com eles. Assim que as crianças saem do caminho, Kim decide devolver a máscara ao dono, mas ele a observa por um tempo. A visão da máscara o deixa desconfortável e ele permanece imóvel. De repente, o diretor o assusta por trás, mencionando que estava procurando a máscara. O diretor pergunta se Taiyan pegou a máscara desta vez, e Kim informa que sim. Por fim, Kim diz que se pergunta o que o menino gosta naquela máscara sinistra todas as vezes. Confuso, o diretor pergunta o que ele quer dizer, já que é apenas uma máscara normal. Preocupado, por ter tocado em algum ponto sensível, Kim explica que não tem a intenção de insultá-lo, pois sabe que o diretor aprecia a máscara. No entanto, o diretor diz que está tudo bem e pergunta o que o fez se sentir assim. Kim admite que não tem certeza, mas explica que tocar na máscara fez seu coração disparar e deixou seu corpo mais quente, como se ele fosse uma pessoa raivosa. O diretor acha isso engraçado, já que Kim nunca foi tão perturbado por nada, e isso o deixa irritado. Kim também acha engraçado, então corre para pegar a roupa suja, pois parece que vai chover em breve.
Enquanto ambos tiram as roupas, Kim nota que o tempo ficou nublado e ressalta que estava muito melhor naquela manhã. De repente, o diretor menciona que um rumor estranho está circulando ultimamente. Quando Kim pergunta sobre isso, o diretor menciona que dizem que pessoas de terno estão sequestrando crianças na vizinhança ultimamente. Embora não faça sentido que as pessoas virão para esses lugares remotos, e ele pede a Kim que se lembre disso, já que ele é um guardião. Enquanto isso, Ha-jin chuta a bola e ela voa por cima da rede onde Maru está atuando como goleiro. Imediatamente, a garota ao lado de Ha-jin diz que ele é péssimo e que suas habilidades não estão melhorando. Ha-jin diz a ela para calar a boca. Perto dali, Tai-chan corre para pegar a bola de volta do portão, mas encontra um caminhão enorme estacionado do lado de fora. Dentro do prédio, Kim agradece a uma das garotas, chamada So-young, por ajudá-los a embalar as roupas antes da chuva começar. Ele acrescenta que é sempre grato a ela, mas ela lhe diz para não mencionar isso. De repente, Tae-yan entra correndo, ofegante e com hematomas. Surpreso, Kim pergunta por que ele está assim e pergunta se ele caiu enquanto brincava. Mas Tae-yan lhe diz que alguns homens assustadores levaram todos. Ele acrescenta que levaram Hyung, Nuna e todos os outros. Ainda surpresa, Kim pergunta se ele quer dizer que eles foram sequestrados, mas um dos homens entra e, brincando, explica que não é sequestro. Imediatamente, Kim exige saber quem ele é, mas o homem diz que é um prazer conhecê-lo. O homem se parece muito com o esqueleto e se apresenta como um cientista enviado pela cidade da Lua Azul. O homem diz que seu nome é No-Go e que eles vieram aqui em busca de jovens talentos excelentes que pudessem ajudar a cidade. Ele acrescenta que eles tiveram sorte de encontrar até 9 crianças neste lugar miserável. Ele explica que gostaria de sorrir, mas não consegue porque não tem pálpebras, nem lábios. Imediatamente, Kim exige saber do que ele está falando e pergunta se ele é o suposto sequestrador. No-Go acha estranho que ele esteja se referindo a eles como sequestradores novamente e tenta esclarecer, mas outro homem, que lidera uma equipe, admite que eles são traficantes de pessoas. Ele diz que eles vão eliminá-los e levar as crianças. O homem lembra ao Dr. No-Go que ele foi informado para não revelar sua identidade, mas No-Go, brincando, se desculpa por ter sido revelado sem ele perceber. Por fim, o líder admite que não esperavam encontrar tantas crianças ali, e diz a Kim que precisam levar Ta com eles. 2 homens imediatamente se adiantam para levar o menino. Então, o diretor empurra Kim e as 2 crianças para longe e diz para saírem dali imediatamente enquanto ele os retarda. O diretor bloqueia os 2 homens, mas o líder imediatamente coloca uma bala em seu peito. Enquanto o diretor olha para o peito perfurado em choque, o líder o chama de idiota que pensa ele saber lutar. O homem diz que está cansado de esbarar em pessoas que tentam bancar o herói, então enche seus corpos de balas para que possam acabar logo com isso. Com o diretor e Kim caídos, o homem diz aos homens para levarem as crianças para que possam ir embora antes do nascer do sol. Joaquim e as crianças tentam acordar seus responsáveis. Quando os homens as pegam, elas protestam, dizendo que as deixaram ir, mas suas palavras caem em ouvidos moucos. Quando os caminhões se afastam, Kim, que está em uma poça de sangue, se pergunta o que está acontecendo. Ele não consegue acreditar que foram arrastados para algo que ouviram por meio de boatos. Ele pensava que era problema de outras pessoas, especialmente porque ninguém mais frequentava a escola além deles. Este lugar era um lar de sonho para ele e as crianças, já que não tinham para onde ir depois que a guerra destruiu as favelas. Ele pensava que seriam felizes aqui para sempre, mas esse sonho foi destruído. Para ele, isso é um pesadelo. Mas o diretor logo se levanta e lhe diz que isso é realidade. O diretor diz a Kim que muitas pessoas morrem nas favelas diariamente, e ele queria pelo menos proteger as crianças construindo uma escola nas montanhas. Ele se considera patético por nunca ter feito isso. Então, ele pede a Kim que proteja o futuro das crianças e cobre seu rosto com a máscara vermelha. Após cobrir o rosto com a máscara, o diretor desmaia e o olho de Kim se abre. De repente, seu rosto se transforma no de uma fera vermelha e ele se levanta cheio de raiva. Enquanto isso, um dos homens pergunta a outro colega por que eles tiveram que mover o caminhão separadamente. Então o sujeito explica que eles fizeram isso como medida de precaução, caso estejam sendo seguidos. O sujeito ainda acha irritante que os dois sempre fiquem com as crianças. Quando eles colocam as crianças no banco de trás, o motorista diz a outra pessoa para entrar para que eles possam ir embora. Mas o sujeito, irritado, pede que esperem um pouco para que ele possa dar seu último cigarro. Isso irrita o motorista, que resmunga para si mesmo e não percebe quando o rosto do sujeito fumando fica sério. Impaciente, o motorista pergunta: o que há de errado? Mas ele se vira e vê outra pessoa com as mãos manchadas de sangue.
É Kim, que se transformou em um homem enorme com a cabeça vermelha, assim como o Homem Vermelho. Aparentemente, ele havia quebrado o crânio do pobre rapaz com um soco, e ele diz que está em uma área para não fumantes. Quando ele se vira para olhar para o motorista, este exige saber quem diabos ele é, mas pisa no acelerador antes que ele possa responder. E imediatamente, Kim agarra o porta-malas e levanta o carro com uma mão. Ele o pergunta ao homem como ele ousa sequestrar seus filhos e joga o ônibus no chão, o que é suficiente para eliminar a criança de qualquer maneira. Logo depois, Sunya sai com dor de cabeça após o impacto e vê algo estranho. Lá fora, o motorista tenta atirar em Kim, mas não consegue porque ele está pendurado por uma das mãos preso ao pescoço. Eventualmente, Kim pergunta se ele parou de lutar. Então o homem o chama de monstro e pergunta quem ele é. Surpreso, Soyan se refere a Kim como Redmond. No entanto, Kim diz ao sujeito que ele é professor do ensino fundamental e lhe corta a cabeça com um soco. Em outro lugar, outro homem faz outro anúncio sobre como as pessoas têm um status que é definido no momento do nascimento. Ele explica que aqueles de sangue nobre são azuis e aqueles de sangue imundo são vermelhos. À frente deles, várias pessoas da favela ouvem seu discurso e ele as lembra de que são diferentes. Enquanto isso, Kim lamenta que a máscara não saia. Ele tenta forçá-la a sair. Mas não funciona. Quando ele fica com raiva, ele joga uma cadeira para longe. Por causa da máscara, sua raiva se recusa a diminuir. De repente, ele ouve a voz de Som e ela pergunta se ele se tornou o Homem Vermelho agora. Ele responde que não é possível porque ele não se parece com um herói, então com raiva joga uma cadeira no ar. Ele afirma que é apenas um monstro e Som começa a chorar porque ele está assustando-a. Por causa da máscara, Kim com raiva diz a ela para parar de chorar e falar corretamente. Então, ele tenta puxar Som da máscara novamente. Quando fica frustrado, bate a cabeça no chão e pede desculpas, pois não deveria ter descontado sua frustração nela. Ele explica que não está em seu perfeito juízo e pede que ela lhe dê um tempo para pensar. Momentos depois, Kim vai enterrar o diretor e senta-se ao lado do túmulo. Por algum tempo, ele se pergunta quem diabos era o diretor e por que ele estava usando aquela máscara. Em um flashback, Kim foi pisoteado por alguns homens que ficaram furiosos ao vê-lo. Eles o espancaram. Eles se levantaram e disseram que o haviam avisado para nunca mais encontrá-los. Quando perceberam que ele não reagia, não importava o quanto o batessem, o deixaram em paz. Eles o deixaram para morrer, e o diretor finalmente o encontrou em péssimas condições. Ele perguntou a Kim se ele conseguiria sobreviver neste mundo cruel, já que ele é tão fraco. Mas Kim perguntou se havia algum sentido em sobreviver neste tipo de mundo. O diretor achou engraçado que ele estivesse resmungando enquanto sobrevivia perfeitamente, como uma criança. Diz a Kim que existe um lugar perfeito para uma criança como ele e pede que o siga. Quando ele leva Kim para a escola, Kim fica chocado por ele o ter tratado como uma criança e agora quer que ele seja professor do ensino fundamental. O diretor explica que é um preconceito pensar que um professor só precisa dar aulas e o lembra de que não pode torná-lo aluno, já que ele é um adulto. Apesar disso, Kim insiste que não pode ser professor e que veio para cá porque não tinha para onde ir. Considera fugir dali. Com o tempo, ele se acostuma com tudo. Algum tempo depois, pergunta ao diretor por que o escolheu, já que há mais pessoas miseráveis nas favelas do que ele poderia ter escolhido. O diretor diz que soube na primeira vez que o viu. Ele diz a Kim que ele é tolamente gentil e fraco, e é por isso que gostava dele. Ele também acrescenta que nunca foi descuidado na forma como trata as crianças, e que parece considerar senso comum que as crianças sejam iguais aos seus professores. O diretor diz que acredita nele, e pede que tome seu lugar se algo lhe acontecer, pois as crianças precisam de uma escola. No presente, Soyeon chora e implora para que ele não vá embora, porque é perigoso. Kim admite que pode ser perigoso, mas ele explica que precisa ir salvar os outros. Ele o lembra que eles também são parte da família, e que ele também está preocupado com eles. Ele diz que pode ser difícil, mas tem certeza de que ela conseguirá ficar aqui sozinha, já que está sempre ajudou-a. Eventualmente ela se conforma e o abraça, pedindo que ele volte para ela. Ele garante que voltará. Pouco depois, Kim sai para a favela e choca um homem pobre até os ossos. Ele pergunta ao homem se um caminhão passou por ali no dia anterior, mas o homem implora e afirma que não sabe. Depois de deixá-lo, Kim fica com raiva porque o caminhão não passou por ali, e começa a se arrepender de não ter deixado os dois rapazes vivos para que ele pudesse interrogá-los. Enquanto isso, o homem que ele recém-questionado se pergunta se terá visto um demônio. Enquanto pensa para onde os caminhões poderiam ter ido, ele se pergunta se deveria ir para a zona da luz vermelha. De repente, ele se lembra que o cientista havia dito que era de Blue Moon City e que seu nome era Noggle. Quando Kim se lembra disso, ele percebe que eles não são um grupo criminoso comum e que a cidade está por trás do sequestro. Irritado, ele decide ir para a cidade imediatamente.
Momentos depois, um dos policiais da cidade notifica seu superior que um documento acabou de chegar para notificá-los de que um caminhão branco da empresa Gourmet que foi para as favelas não voltou. O superior se pergunta por que a empresa foi para as favelas. Então, o Júnior explica que eles provavelmente foram para distribuir comida de graça. O superior o chama de idiota e pergunta por que eles dariam comida de graça para aquelas pessoas inúteis, justificando isso dizendo que os moradores das favelas os apunhalaram pelas costas. O superior considera sua vida uma porcaria porque ele sempre tem que limpar atrás desses caras. Momentos depois, eles veem Kim se aproximando e se perguntam quem ele é. O veterano se aproxima dele e se refere a ele como um mendigo destemido que veio fazer turismo. O sujeito fica cara a cara com Kim e pergunta o que ele está fazendo no portão principal da cidade da Lua Azul. Kim diz que está procurando uma caminhonete branca. Então, o policial pergunta por que ele está procurando. Imediatamente, Kim pega o papel da mão do policial e lê sobre a empresa Gourmet. Irritado, o policial manda-o devolver o papel. Então, Kim bate o papel na cara dele e bate sua cabeça no chão. Os outros policiais ficam chocados, então Kim pergunta: quem sabe onde fica a empresa Gourmet? Ele diz que poupará quem falar, mas um dos policiais imediatamente começa a atirar. Em uma fração de segundo, Kim o joga contra a muralha da cidade e diz para ele ouvir até o fim enquanto os outros estão falando. Enquanto o outro cara olha para seu companheiro que está pendurado na muralha, Kim pergunta se ele também vai atirar. O pobre rapaz concorda imediatamente em guiá-lo até a empresa Gourmet. No entanto, ele explica que há um muro enorme entre eles e a empresa, então eles não conseguem alcançá-la. Ele acrescenta que eles teriam que esperar porque a porta só pode ser aberta por dentro. Aparentemente ela só abre em noites de lua cheia, o que é daqui a cerca de 6 horas. O rapaz está mentindo e planeja chamar reforços nesse período. Antes que ele perceba o que está acontecendo, Kim agarra sua camisa e pula para o topo do muro. O homem grita e começa a chorar, então Kim o manda calar a boca e o ajuda a avistar a empresa Gourmet do alto do muro. Para contextualizar, aprendemos que há cerca de 100 anos aqueles que foram expulsos após o fracasso da rebelião viviam vidas miseráveis. No entanto, aqueles que permaneceram juntos tiveram que lutar por recursos limitados. Não havia unidade entre eles e eles se dispersaram para seguir seus próprios caminhos. Com o passar do tempo, diferentes gerações futuras se dividiram em Slum Street, Rua da Moda, Rua da Luz Vermelha, Rua do Cemitério e assim por diante. Por outro lado, os heróis que protegeram a nação construíram muros seguros e prédios enormes sobre as ruínas com grandes corporações. Foram eles que fundaram a cidade da Lua Azul, da riqueza e da honra. Kim se pergunta o que há de tão honroso nisso, já que tudo está em ruínas. A única coisa diferente parece ser os prédios enormes, e eles parecem diferentes dos rumores que ele ouviu sobre a cidade da Lua Azul ser forrada de prédios feitos de ouro. No entanto, o policial explica que a área próxima ao muro foi removida do empreendimento, mas corporações como a Gourmet Company estão instaladas ali, um pouco distantes dos prédios propriamente ditos, que ficam no centro da cidade. O policial também se preocupa secretamente por estarem longe da civilização e por não haver ninguém que possa resgatá-lo. Ele espera conseguir arrastar Kim em direção ao centro da cidade, então sugere que ele siga em frente e vire à direita. Do nada, uma senhora parada ali perto o corrige, dizendo que aquilo não é o jeito certo. O policial fica chocado, então a garota diz a ele que a empresa Gourmet é de esquerda, não de direita. O policial começa a suar em bicas, imaginando quem é essa garota. Isso irrita Kim, então ele pergunta ao policial se ele acha que ela é uma piada só porque conversou com ele. Imediatamente, o policial implora que ele o poupe porque cometeu um erro. Kim agradece a moça pela informação e pergunta quem ela é. Ela responde que seu nome é Panda e que ela é professora do ensino médio na Fashion Street. Ela supõe que ele provavelmente seja da favela, a julgar pelas roupas. Kim se pergunta do que ela está falando, então ela explica que a Rua da Moda fica bem longe das favelas. Aparentemente é uma rua administrada pela Finger Chain, uma loja de roupas. Quando ela pergunta sobre ele, ele se apresenta como professor do ensino fundamental na favela, e ela acha isso incrível. Ela considera isso um ótimo encontro, já que eles têm o mesmo emprego e o mesmo destino. Então sugere que eles vão para lá juntos, que impede que ela faça o que quiser, mas o policial não consegue acreditar que outro forasteiro conseguiu entrar. Ele começa a se imaginar na prisão com uma sentença de prisão perpétua, porque permitir a entrada de estranhos é um crime para um porteiro. Ele tem certeza de que sua vida acabou, mas a moça pergunta a Kim por que ele está levando o porteiro careca com ele. Enquanto isso, na companhia Gourmet, uma adolescente acorda e se pergunta onde está. Perto dali, parecem haver vários corpos embrulhados. Ela se lembra que ela e a irmã foram levadas por alguns homens em uma caminhoneta branca quando voltavam da escola. Ela olha ao redor, mas não vê a irmã, e não consegue olhar ao redor do quarto escuro porque suas mãos estão amarradas. Logo, ela ouve alguém se aproximando e um zumbi de aparência estranha entra com uma faca de açougueiro.
O sujeito se aproxima dos corpos embrulhados e carrega alguns deles nos ombros. Quando um dos pacotes cai, a menina fica chocada ao ver o rosto de uma pessoa morta exposto sob o embrulho. O grandalhão pega o pacote caído e o arrasta consigo enquanto o sangue se espalha pelo chão. Imediatamente a garota percebe que todas as coisas embrulhadas no quarto em que está são, na verdade, cadáveres de pessoas que foram sequestradas. Quando ela logo ouve outro som, descobre que é outro homem que parece feliz em encontrá-la. Ele pergunta se ela é Rai, mostra a ela um logotipo de corrente de dedo e diz que está ali para salvá-la. A garota vê o logotipo e percebe que ele é da Fashion Street. O cara explica que ele se perdeu tentando entender o layout do prédio, mas garante que vai tirá-la de lá. Quando ela começa a fazer barulho, ele diz que sabe que ela deve estar com medo de ficar sozinha tão jovem. Ela ainda tenta fazer algum barulho para chamar a atenção dele. Então, ele pede que ela se acalme para que não sejam pegos. Quando olha para trás, vê uma cabeça de esqueleto muito mórbida olhando para ele. A cabeça não tem olhos e afirma sentir o cheiro desconhecido de um homem. Imediatamente, o sujeito salta para encarar o monstro horripilante. No entanto, a cabeça se abre e expõe dentes semelhantes aos de um tubarão. O ser pergunta a alguém se pode comer o homem e, em seguida, abre mais a boca para começar a se alimentar. Enquanto isso, o porteiro os conduz à empresa gourmet. Ao chegarem lá, algumas pessoas no balcão os recebem e afirmam que os preços são acessíveis e o sabor é ótimo. Panda percebe que há muita coisa para comer lá. E o porteiro parece surpreso e admite que esta também é a sua primeira vez ali. O rapaz no balcão explica que eles distribuem os produtos após um intenso processo de seleção e afirmam que assinaram recentemente um contrato com a Giant Food e, provavelmente, aumentarão o número de lojas. O rapaz pergunta a Panda se é a primeira vez que ela está lá, e ela admite que sim. Ao ouvir isso, o rapaz se desculpa por atenderem apenas clientes hoje e pergunta se podem visitá-la amanhã, já que ela é cliente regular. O porteiro se intromete e afirma que a empresa gourmet não faz negócios normais às segundas-feiras. Panda acha isso uma pena, mas os caras lá atrás sugerem ao gerente que os deixem comprar rapidamente o que precisam e ir embora, já que já estão lá. O gerente admite que é contra as regras, mas permite. Por fim, Panda agradece e pergunta se eles vendem carne humana. Chocado, o porteiro menciona que está ouvindo falar de carne humana pela primeira vez e quase enlouquece. Ele pergunta a Panda do que ela está falando, já que não há como eles venderem algo tão terrível. Mas Kim percebe que eles devem estar envolvidos em canibalismo se vendem carne humana. Para surpresa de todos, o gerente admite que eles têm carne humana, mas os seus clientes não a chamam assim. Ele percebe que suas roupas e aparências são bastante suspeitas, então pergunta onde eles conseguiram essas informações. Imediatamente, os homens atrás deles começam a empunhar suas facas e se preparam para a ação. O gerente exige saber quem eles são, mas Kim abaixa a cabeça e pede que lhe digam quem diabos são. Ele fica furioso e afirma que não há canibalismo acontecendo, mesmo na rua podre da favela. Ele exige saber onde seus filhos estão e sua máscara começa a se romper. De repente, Panda diz a ele para se acalmar, pois suas informações mostram que a empresa gourmet não usa crianças tão novas quanto alunos do ensino fundamental para canibalismo. Ela diz a ele que eles não os comeriam mesmo se os levassem embora. Então ela admite que é ela quem está com pressa porque crianças no final da adolescência são vendidas. Por causa da calma com que ela fala, o porteiro pergunta se ela está realmente com pressa. Eventualmente, Kim deduz que isso significa que as crianças estão ali. Quando Panda percebe que sua máscara se recuperou completamente, ela se pergunta se isso está relacionado à raiva que ele está sentindo. Kim acredita que as crianças provavelmente estão com medo e esperando para serem resgatadas daquele lugar estranho, então ele precisa encontrá-las imediatamente. Eventualmente, o gerente entende o que está acontecendo e percebe. Eles são os guardiões das crianças que foram sequestradas recentemente. Ele diz que não sabe como elas chegaram ali, mas que não podem entregar seus bens preciosos. Imediatamente ele pede aos homens que as eliminem. Então, os homens atacam Kim com facas. Enquanto os homens atacam Kim, ele dá um soco em um deles e usa o impacto do corpo para lançar outras duas pessoas no ar. Imediatamente, os outros homens correm para atacá-lo, pois percebem que ele é o mais forte. Eles os atacam imediatamente com suas armas, mas logo percebe que ele não está sangrando nada. Depois de cortá-lo, alguns fios vermelhos aparecem por todo o seu corpo. Então, o oficial diz aos homens que ele foi baleado e sobreviveu, então facas são uma perda de tempo. Imediatamente, Kim os derruba com um soco, e o porteiro se pergunta se Kim é imortal. Ele percebe que ele continua se recuperando à medida que se machuca. Panda percebe que deve ser por isso que Kim veio aqui sozinho, então o porteiro pergunta a ela o que eles devem fazer. Ela diz que eles têm que ajudá-lo, então eles ambos correm para ajudar. Enquanto correm, o policial se pergunta o que está fazendo. Ele não deveria estar ajudando pessoas que invadiram a cidade.
Mas também não pode ajudar criminosos que estão vendendo carne humana. Por um momento, ele permanece imóvel e se pergunta de que lado está. Enquanto isso, Panda esbarra em um sujeito grandalhão com uma faca enquanto corre. O sujeito quase corta a cabeça dela, mas ela se esquiva. Depois de se esquivar do ataque, ela chuta a cabeça dele para o lado e o sujeito sangra. Irritado, ela chama de B, então ela bate a maleta na cabeça dele e o lembra de usar a linguagem adequada. Surpreso, o policial elogia Panda por suas excelentes habilidades de luta. Ela admite que lutar é uma habilidade necessária, já que a rua é sempre perigosa. Ela diz a si mesma que é uma professora salvando seus alunos, o que a torna super forte. Então, ela pede a todos os homens que a ataquem. Quando eles de fato correm em sua direção com suas armas, ela percebe que pode ter levado as coisas longe demais. Ela começa a correr na direção oposta e deixa o policial para trás, que logo começa a correr atrás dela também por causa dos homens em seu encalço. Enquanto isso, no restaurante subterrâneo da empresa gourmet, alguns homens apreciam a comida. Dentro do escritório, o chefe mostra a um homem o prato para o banquete do dia seguinte. Ele acrescenta que preparou o prato com seu molho recém-criado, mas o homem lhe diz que não está bom o suficiente. Ele insiste que não é impactante ou fresco o suficiente, especialmente porque eles têm convidados importantes chegando no dia seguinte. Ele exige saber se isso é tudo que o melhor restaurante do Blue Moon pode oferecer. Ele diz ao chefe que se for muito difícil preparar um sabor que nossos convidados importantes nunca experimentaram antes, ele se desculpa. Confuso, o chefe pede desculpas, então o homem pergunta qual é o estado da garota que trouxeram recentemente. Este homem se chama Hollow e é o presidente da empresa gourmet. O chefe se desculpa e explica que a comida estava faltando porque o ingrediente era alguém de uma rua imunda. No entanto, o presidente lhe diz que não se importa de onde vem e que eles levarão a moça para o prato principal do banquete. Ele imediatamente pede que a tragam para que possam dar um grande espetáculo para os clientes que estão visitando naquele dia. Enquanto isso, os homens lá fora continuam levando pancadas e são jogados no ar como bolas de golfe. Panda e o porteiro observam surpresos, pois parece que está chovendo gente. Perto dali, o gerente chora e chama Kim de monstro. No entanto, Kim coloca a mão nas costas e diz que ele é o monstro por comer pessoas. Depois que ele nocauteia, Kim se arrepende porque não conseguiu perguntar ao cara onde as crianças estão, e ele odeia o fato de que esta máscara o faz agir antes que ele possa pensar. Logo depois, Panda garante que ela sabe onde eles estão, então ele não precisa se preocupar. Confuso, ele pergunta como ela sabe. Então ela lhe mostra um bordado de corrente de dedo. Aparentemente, pessoas com estes pets conseguem se comunicar apenas com o pensamento. Somente o chefe da Fashion Street, Handsome, pode criar o artigo, e ela afirma que Handsome tem um superpoder que lhe permite conceder poderes especiais às coisas que cria. Enquanto isso, Rai é colocado em um palco na frente de todos os homens enquanto eles fazem lances por partes do seu corpo. Um cara faz um lance por suas costas com muito dinheiro, e Rai se pergunta como essas pessoas podem ser tão desprezíveis e fazer isso, já que ela é apenas uma pessoa como eles. Enquanto isso, o presidente acha emocionante que os preços subiram tanto e ela se pergunta se é porque ela é menor de idade. Por fim, o apresentador do programa explica que, além do estômago e dos órgãos internos, eles vendem tudo. As partes que não são vendidas são usadas para fazer pratos no restaurante. O leilão logo termina, então as pessoas começam a gritar que é hora de estraçalhar a garota. O especialista em desmembramento se aproxima para continuar o programa, e Rai percebe que ela está prestes a ser fatiada. Ela treme de medo quando o sujeito com facas se aproxima dela com um sorriso sombrio no rosto dele. Ela implora para ele parar porque não quer morrer assim, especialmente porque não salvou a irmã. Ela implora para que alguém tente salvá-la, mas o cara da faca brande a espada para cortar seu crânio. Enquanto ela implora por um salvador, Kim atravessa o telhado e pisa no especialista em desmembramento e na âncora no chão. O presidente fica sem palavras e Rai se pergunta se ela está realmente vendo Redmond pessoalmente. Rai não tem certeza do que está vendo, especialmente porque sabe Redmond é como um conto de fadas de alguém de 100 anos atrás. Enquanto isso, Kim se pergunta onde fica esse lugar e os convidados se perguntam quem ele é. Irritado, ele olha para Panda e pergunta por que ela disse que as crianças estariam ali. Panda espia e acha estranho, já que o adesivo apontava para o seu lugar. Ela logo vê Rai, seu aluno, e Rai fica feliz em ver sua professora. Panda corre para encontrá-la e, brincando, pergunta se sua viagem à cidade foi tranquila. Depois de tirar a fita da boca dela, Rai a abraça com lágrimas nos olhos. Eventualmente, Panda diz a Kim que acha que seus filhos não estão aqui. Isso irrita Kim, então ele pergunta a ela se seus filhos e a união dele eram falsos desde o início. Então Panda rapidamente se desculpa.
Enquanto isso, o presidente diz a seus homens que é por isso que ele disse para não tocar nas crianças da Rua da Moda, porque elas agora causaram uma bagunça. De repente, Panda avista o chefe da empresa gourmet. Então Kim decide que Wall saberia onde seus filhos estão. No entanto, todos acham engraçado que eles queiram pegá-lo. Então ele pergunta como eles ousam querer pegá-lo quando os moradores de Blue Moon City não conseguem nem olhar para ele. Ele diz para eles marcarem um encontro se quiserem vê-lo, e seus homens logo emboscam Kim. Eles sacam suas espadas e o cortam em pedaços. Então Hai se regozija por ter acabado para Kim. No entanto, Kim esmaga a cabeça de um dos homens e diz a Hai que conseguiria um encontro em seu funeral. Depois de destruir todos os homens, os convidados começam a fugir quando percebem que ele é o cara de verdade. Hai é chocado com o local. Ele se pergunta como esse cara foi capaz de destruir todos os seus guardas em um instante. Ele imediatamente chama seus guardas gêmeos, que saem para salvar o presidente. Os gêmeos avançam para encontrar Kim com punhos de ferro, mas Kim os alcança com seus punhos ensanguentados. Quando se encontram, seus punhos esmagam os metais ao redor dos deles e ele os agarra no rosto. Ele os manda sumir e os joga alguns metros atrás de seu mestre. Os gêmeos jazem em uma pilha de escombros com os dedos retorcidos e rostos ensanguentados. De repente, ele se levanta e diz a Kim que isso não é nada divertido, já que os gêmeos são os mais fortes da equipe de segurança. Ele diz a Kim que pelo menos tem agido como se estivesse lutando para lutar contra eles. Mas Kim agarra seu pescoço e diz para ele parar com essa bobagem. Ele exige saber onde seus filhos estão sendo mantidos. Então, Wall aponta para Hai e diz que ela também é uma criança. Kim diz a ele que está falando das crianças que foram levadas da Rua Slum. Então, Hai as reconhece. Ele menciona que se perguntou por que as crianças eram tão bonitas, apesar de serem da Rua Slum, e percebe que deve ser porque Kim as estava protegendo. Ele diz a Kim que elas não estão mais ali e pede que ele desista pois não consegue mais vê-las. Irritado, Kim exige uma explicação adequada. De repente, o açougueiro de antes aparece e Hai avisa Kim para ter cuidado. Animado, Wall se refere ao açougueiro como lenhador e diz para cortar Kim em pedaços. Com um movimento rápido, o lenhador corta Kim do ombro até as pernas. Imediatamente, Wall diz a Kim que pessoas muito mais altas do que ele levaram as crianças, porque precisam de crianças sem status na cidade da Lua Azul. Precisam de crianças sem quartos, que podem levar, bagunçar e não importa. Com Kim cortado ao meio, ele se afasta e diz que está apenas aceitando pedidos e os fornecendo conforme os encontra. Ele imediatamente manda o lenhador limpar a carcaça e cuidar dos outros intrusos, mas fica chocado quando Kim agarra seu pescoço com a mão que lhe foi retirada. Enfurecido, Kim abre os olhos e fica chocado ao saber que as crianças não estão mais aqui. Ele diz a Rial que não tem motivo para deixá-lo viver, já que não tem filhos. Então, seu corpo começa a se unir novamente às suas mãos através de fios vermelhos. Enquanto isso, as mulheres se surpreendem ao vê-lo ressuscitar, e Panda se surpreende ao ver uma capacidade de recuperação tão incrível. Elas não ficam tão surpresas quanto Rial, que não consegue acreditar que esse cara sobreviveu depois de ser cortado em dois. Ele percebe que esse cara deve ser algo chamado de usuário de habilidade. Então, ele rapidamente chama o lenhador. Imediatamente, o lenhador brande sua faca novamente e corta a mão de Kim na altura do cotovelo. Segundos depois, a mão de Kim volta a crescer, e ele pergunta se eles só sabem usar lâminas naquele lugar. Isso choca o lenhador e ele grita de horror. Kim também grita de raiva e sua máscara começa a se quebrar. O som é tão alto que as mulheres precisam tapar os ouvidos. De repente, o lenhador começa a tremer, então todos lhe perguntam que massacre! Um monstro como ele está sendo temido. Ele ordena que o lenhador lute e transforme Kim em carne moída. Então, o lenhador obedece relutantemente. O enorme monstro avança em direção a Kim com um soco forte, derrubando-o e deixando uma enorme marca de punho em seu peito. No entanto, a marca não dura muito, pois Kim imediatamente retribui o favor e joga a cabeça do nosso querido lenhador na direção oposta, arrancando alguns dentes no processo. Com mais alguns socos frenéticos, Kim arranca massas de carne do corpo do lenhador e o destrói completamente. Ele destrói o monstro. Nesse ponto, todos percebem que ele está em apuros e esse cara é diferente. Em seu tempo neste negócio, ele já viu muitos monstros, mas nunca viu algo tão terrível. Eventualmente, Kim se aproxima dele e diz que vale a pena ver a expressão de horror em seu rosto. Ele pergunta se ele tem alguma última palavra antes de eliminá-lo. Então, Rial diz a ele que ele é o presidente da cidade da Lua Azul e que se tornará um criminoso de primeiro grau se tocar nele e perderá todas as informações sobre como encontrar as crianças. Rial sugere que eles façam um acordo, em que ele o ajudará a encontrar as crianças, já que precisará saber onde elas estão. Então, Kim pergunta a Panda o que ela acha.
Surpresa, Panda finalmente diz que sabe que Rial é apenas o dono de uma grande corporação e não tem poder para negociar com alguém superior a ele. Ela também acrescenta que eles podem descobrir a localização das crianças imediatamente usando uma corrente nos dedos, então eles realmente não precisam dele. Ela cobre os olhos de Ree animadamente para que ela não veja. O derramamento de sangue que se aproxima para que todos saibam que ele está acabado. Quem agradece a ela por deixá-lo saber que ele é inútil e fica feliz por ela tê-lo ajudado a não ter que quebrar a cabeça. Com um único soco, Kim esmaga seu crânio. Momentos depois, Hai lamenta que um ajuste da Finger Chain tenha morrido por sua causa. Panda pergunta a quem ela está se referindo, e então ela o descreve. Quando Panda percebe de quem ela está falando, ela ri por ter se referido ao cara como um ajuste, que significa tio, já que ele tem apenas 21 anos e 2 anos mais velho que ela. Ela diz a Hai que ele está vivo e bem. Então, Hai pergunta do que ela está falando. Aparentemente o nome do cara é Herbie, e Panda explica que sua missão era apenas espionar. Sua missão era apenas encontrá-la e ele deveria passar o pet para ela se as chances de ajuda fossem baixas e permitir que Panda entrasse seguindo o pet. Ela explica que ela e os outros membros do grupo da corrente de dedos são treinados para manter a cidade da Lua Azul sob controle, então não há como ele se machucar tão facilmente. Ela garante a ela que provavelmente está dando uma pausa na Rua da Moda, então não precisa ficar triste. Hai acha isso estranho, pois viu um monstro nojento eliminado. Quando pensa nisso novamente, percebe que o monstro que o atacou ainda está lá. Enquanto isso, Kim encontra o mesmo monstro, ou melhor, o monstro encontra ele. O monstro identifica seu cheiro estranho, mas também percebe que é um cheiro familiar por todo o corpo. O monstro imediatamente decide comê-lo. Ele mais Kim se pergunta como esse broto de feijão com rosto humano consegue falar como um humano. Depois de despedaçar o monstro com os punhos, o policial de antes cai. Kim pergunta por que ele estava dentro do corpo da criatura. Então, o policial explica que estava investigando o andar de cima em busca de uma pista sobre as crianças quando o monstro o atacou de repente. Ele heroicamente explica que se manteve firme o máximo que pôde, mas era muito difícil para ele lidar sozinho e ele foi devorado. No entanto, Kim percebe sua farsa e pergunta se ele se machucou depois de tentar escapar durante a confusão anterior. E o policial admite que sim. De repente, Panda aparece e fica feliz em ver os dois ali. Ela se refere ao policial pelo nome de Tani. Quando Kim pergunta onde ela estava, ela explica que eles estavam na sala do presidente e acrescenta que já decidiram seu próximo destino, que é um lugar chamado Giant Foods. Kim pergunta se também é uma grande corporação, mas Tani permanece sem palavras. Ela explica que a Gourmet e a Giant Foods são empresas semelhantes e seus presidentes têm uma conexão de longa data, tanto que são irmãos de juramento. Aparentemente, a única razão pela qual a Gourmet Foods poderia ser chamada de grande corporação foi a ajuda da Giant Foods. Panda também lhe mostra fotos de algumas crianças das informações que ambas as empresas trocaram. Pelo documento, fica claro que a Giant Foods levou a irmã de Hai, Han-mo, e um dos alunos de Kim, porque seus sangues eram compatíveis para alguma coisa. Kim reconhece a garota que levaram como Hai Yan-jong, então Panda sugere que eles vão para lá antes que o feedback que ela solicitou sobre a localização das outras crianças da corrente de dedo volte. Quando Kim pergunta em que direção eles estão indo, Panda admite que não sabe, e eles se voltam para o oficial. Imediatamente, Tong-sai implora que o deixem ir porque a Giant Foods é realmente perigosa. Ele explica que o presidente Og foi uma das pessoas que impediram a revolta e que ele é um dos Blue Blood Hoods. Ele insiste que está em um nível diferente e eles serão eliminados. Quando Kim se pergunta o que é um sangue azul, Panda explica que é como são chamados os pilares da cidade da Lua Azul. Há um punhado de magnatas, então Kim pergunta qual é o problema nisso. No entanto, o oficial diz que Kim pode dizer isso, mas eles estão pedindo que ele coloque sua vida em risco. Quando Kim o agarra e pergunta se ele prefere morrer por suas mãos, Tong-sai se oferece para mostrar a eles o caminho mais rápido. Logo depois, Panda diz a Hai, diz a ela que precisa voltar para casa imediatamente e se oferece para segui-la até a saída. Quando Panda segura suas mãos, Hai sente o calor delas e se acalma. De repente, ela começa a se sentir cansada e decide deixar aquele lugar horrível para voltar para casa, principalmente porque sente falta de casa e da escola. De repente, seu estômago revira novamente ao se lembrar de que Han-mo ainda está preso em tudo isso. Ela se lembra de todas as cenas horríveis de cadáveres que viu e de uma imagem de sua morte. A irmãzinha surge em sua mente. Imediatamente ela fica alerta e pede aos outros que a levem com eles. Quem se pergunta se ela está se referindo a comidas gigantes e pergunta por que eles levam uma criança para lá.
mas Rai insiste que ela precisa ir. Kim não concorda, então Rai diz a ela que sua irmãzinha está na cidade. No entanto, Kim diz a ela que confia a vida de sua irmã a Panda. Quando Rai insiste que ela irá, Kim diz que não. Logo se transforma em uma discussão e os outros apenas olham para os dois, alternando entre o nariz e a boca. Quando ela fica exasperada, Rai tenta obter permissão de Panda, e Panda diz que pode. Irritado, Kim pergunta o que ela quer dizer com isso e ele fica tão bravo que sua máscara inteira se quebra. A máscara até entra em sua boca, mas Kim pergunta se ela está louca e por que ela levaria uma criança com eles. Quando Panda prova o pedaço da máscara que entrou em sua boca, ela percebe que tem gosto de sangue. Kim a acusa de ser uma cadela louca, então Panda explica que Rai é quase adulta e muito articulada, ela será útil. Ela acrescenta que Rai tem um talento especial e que muitas pessoas pensaram em levá-lo com elas quando estavam considerando o resgate de Hammond. Panda acrescenta que quer proteger sua família, então Kim se vira e diz a ela para fazer o que quiser, mas não para se ressentir dele por não tentar impedi-la mais. Rai agradece a Panda, então Panda diz a ela que também quer impedi-la, mas que está permitindo porque tem poderes especiais. Ela diz a Rai que não a convidará para lutar, mas a lembra que precisa pelo menos se proteger. Ela pergunta se ela ficará bem, e Rai garante que sim. Enquanto isso, na Giant Foods, um funcionário da empresa informa ao presidente Og que está devorando carne e sangue de animais crus, que é hora de partir para a empresa gourmet. Og concorda para que eles não deixem seu irmãozinho, Hel, esperando. Logo depois, Kim e os outros entram em um estabelecimento chamado Zipper. Quando eles perguntam o que é, o policial explica que é uma loja de luxo e que existem poucas lojas como essa no centro da cidade, mas esta fica nos arredores. Ao chegarem ao balcão, são recebidos por duas pessoas, mas Kim se pergunta se o lugar que iriam visitar seria uma mera loja de roupas. Panda corrige, dizendo que não se trata de uma mera loja de roupas, e mostra seu remendo de corrente no dedo. O atendente reconhece o remendo, então Panda explica que este lugar é um esconderijo que a Fashion Street construiu. O homem pergunta a Panda o que ela está fazendo ali, então ela responde que eles estão ali para os preparativos antes de uma missão. O homem reconhece isso e a mulher ao seu lado abre um enorme zíper que expõe uma passagem, o que choca Tansai e Rai. Enquanto isso, Handsome, o chefe da Rua da Moda, olha ao redor enquanto está no telhado. Foi ela quem transformou o deserto na Rua da Moda sozinha, e ela sempre foi cautelosa com a cidade da Lua Azul. Ela é cautelosa com a cidade porque ela sabe da corrupção deles. Para o caso de Blue Moon City invadi-los, ela decidiu criar o grupo Finger Chain, um grupo leal de pessoas que se juntou a eles para se protegerem de Blue Moon. Essas pessoas se fundiram ao mundo normal e se tornaram os olhos, ouvidos e mãos de Hansa. Enquanto isso, Ray fica surpreso que Zipper faça parte do grupo Finger Chain, especialmente porque está operando em Blue Moon City. Momentos depois, eles recebem um lugar para ficar e Ray decide tirar uma soneca. Quando o homem descobre que eles precisam da localização das crianças sequestradas da favela, ele comenta que esse trabalho envolve muitos riscos. No entanto, ele decide se dedicar ao máximo, já que é Panda quem está pedindo. Quando Kim agradece a Panda, ela brinca que ele sabe como agradecer alguém corretamente, então ele exige saber que tipo de pessoa ela pensa que ele é. Ela comenta que é porque nunca ouviu sem raiva, então ele culpa os punks que sequestraram seus filhos. Ele bate na mesa com tanta força que acorda Ray, que pede desculpas a ela. Por fim, o responsável pela Zipper comenta que o ato de Kim de eliminar a empresa gourmet por conta própria os comoveu muito e agora o consideram seu aliado. Ele acrescenta que o esconderijo que eles têm na cidade para escapar da vigilância pode ser pequeno, mas eles têm uma força de pessoas habilidosas que podem fornecer ótimos resultados. Logo depois, Panda se pergunta como os quatro conseguirão chegar até a Giant Foods, especialmente considerando a vigilância. Câmeras podem capturá-los e acionar a polícia se forem a pé. Kim pergunta ao homem se ele não pode se juntar a eles na luta, mas o homem se desculpa, dizendo que a primeira missão deles é se tornarem sombras na cidade e que eles não conseguirão se revelar facilmente. Além disso, como isso poderia levar a uma guerra entre a cidade e as ruas, ele os aconselha a evitar confrontos com a polícia. Ele acrescenta que mesmo levar o policial com eles não é satisfatóvel. Tansai começa a entrar em pânico, esperando que eles não se livrem dele. Depois, olhando rapidamente ao redor, avista alguns canos e sugere freneticamente que eles entrem por uma subsidiária da Giant Foods. Quando o Panda pede que ele explique melhor, ele menciona a empresa chamada Bingo Delivery, especializada em entregas de produtos congelados. Aparentemente, eles instalaram canos por toda a cidade para evitar que os produtos derretessem durante a viagem. Tansai explica que não sabe se os canos levam até a sede da Giant Foods, mas tem certeza de que passar por eles vai reduzir a área que teriam que cobrir. Após algum silêncio, todos admitem que é uma boa ideia e Tansai fica aliviado por eles pensarem assim. Ele menciona que lhe disseram que é espirituoso
curioso, mas Ray se pergunta se ele realmente está no time deles. Mais tarde, Tonsai mostra a eles um mapa da localização da filial de entrega de bingo mais próxima, que fica a 10 minutos de onde eles estão. Mas como estão nos arredores, não precisam se esconder das câmeras enquanto se dirigem para lá. Kim imediatamente decide ir para lá, mas o homem responsável pela zíper diz a ele para pegar algumas roupas e usá-las no caminho. Mesmo que eles estejam indo para o subsolo, ele ressalta que andar pela cidade com a parte superior do corpo exposta será problemático. Kim fica intrigado com isso, mas o homem diz que tem roupas que lhe servirão perfeitamente. Enquanto isso, a carruagem do presidente OG é puxada por 2 rinocerontes enquanto ele é seguido por uma equipe de segurança. Logo depois, o assistente desce da carruagem e estende um tapete vermelho para seu chefe enquanto os outros seguranças aguardam. O assistente explica que eles chegaram ao seu destino, então OG sai e aponta que sente cheiro de sangue vindo de lá. Ele afirma que está com fome e aguarda ansiosamente os pratos que todos prepararam para ele. Enquanto entram, o assistente acha estranho que a empresa gourmet não tenha entrado em contato com eles hoje ou saído para recebê-los. Ao chegarem à entrada, ficam chocados em encontrar um cadáver estendido sobre a entrada. Presidente OG se pergunta o que aconteceu ali. Então o chefe corre para falar com o presidente OG e Barry, o assistente. Barry pergunta se ele é funcionário do local e o chefe responde que sim. Quando Barry pergunta o que aconteceu lá, o chefe explica que um homem não identificado com uma máscara vermelha matou o presidente e todos os funcionários que o enfrentaram. Chocado, Barry pergunta se era uma gangue de rua. Então o chefe concorda que provavelmente era. Ele acrescenta que o sujeito tinha camaradas, mas foi o único que se envolveu nessa confusão. O chefe explica que o cara é um monstro, que não morre, não importa quantas vezes você atire nele. Ele explica que nem o lenhador conseguiu detê-lo e acrescenta que ele se escondeu durante todo o ocorrido. Barry pergunta para onde o grupo foi, então o chefe explica que eles foram para o centro da cidade. Ele acrescenta que também notou que um policial estava entre o grupo, uma mulher de óculos escuros e uma jovem. E isso surpreende Barry e ele se pergunta se é um policial de verdade ou apenas uma camuflagem. Por fim, Barry agradece para obter a informação e começa a estrangulá-lo. Barry diz que foi bom a informação não ter se espalhado, já que aconteceu nos arredores e sufoca o chefe. Quando o chefe pergunta por que ele está fazendo isso, Barry responde que é porque esse é o tipo de coisa que eles fazem. Depois de quebrar o pescoço do sujeito com uma das mãos, ele o enfia no bolso do terno e o homem inteiro cabe lá dentro. Barry menciona que encontrar aqueles que sobreviveram e fugiram pode levar algum tempo, mas o presidente imediatamente liga para ele. Irritado, Og exige saber como eles ousam eliminar seu amigo em Blue Moon City. Ele diz a Barry para encontrar o garoto que cometeu esse crime e trazer seu cadáver para que ele possa mastigá-lo. Imediatamente, Barry diz que contratarão um assassino habilidoso para se livrar da pessoa. Enquanto isso, Kim se troca no provador. Então Panda pergunta a ele como estão as roupas novas. Ela diz que ele tem sorte porque ela não consegue acreditar que as coleções artesanais de Handsome estavam aqui, porque essas roupas têm o poder de absorver o choque e causar a recuperação, assim como ele. Quando Kim sai, ele confessa que é bom usá-lo, mas Panda corrige, dizendo que as roupas são mais do que boas. Aparentemente são roupas raras que não podem ser compradas com dinheiro, e Panda acrescenta que ela personalizou esta para ele também. Ela diz que eles estão fazendo isso para aumentar as chances de sucesso do plano, e o homem responsável pela loja diz que eles estão emprestando a roupa para ele. Quando Kim sai, os outros ficam surpresos ao ver o nome Kim Redline personalizado no verso do pano. Ele sai e propõe que comecem imediatamente a procurar as crianças. Momentos depois, no posto de entrega de bingo, um homem está diante de um grupo de soldados. Eles o chamam de chefe e ele os cumprimenta calorosamente. O chefe explica que receberam uma mensagem da Giant Foods. Aparentemente, devido a um incidente na Gourmet Company, eles foram instruídos a fechar a parte da empresa Gourmet. Ele promete contar os detalhes mais tarde após a partida das entregas, mas ele os incentiva a sair hoje com todas as suas forças. Isso motiva os homens e o chefe continua até que o moral deles esteja alto. Quando ele pede que abram as venezianas, eles abrem uma porta enorme e revelam uma sala cheia de gelo. Os quebra-gelos são os primeiros a atacar com martelos e começar a quebrar o gelo em pedaços. Em seguida, a equipe de distribuição é instruída a entrar enquanto outra pessoa os direciona para o tubo onde colocaram cada bloco de gelo. Os números dos produtos estão gravados no gelo, e os membros da equipe de distribuição fazem cada bloco de gelo rolar pelos enormes canos para que possam ser entregues aos seus destinos. Enquanto os blocos de gelo passam pelos canos, o chefe diz que todos estão em ótima forma naquele dia, mas o sujeito atrás do chefe de repente pergunta se ele não está com frio, já que não está usando um suéter. O chefe diz que esse frio não é nada comparado à sua paixão e afirma que consegue até fazer topless. De repente, uma das persianas se abre e o chefe se pergunta: O que está acontecendo? Depois que a persiana se abre, Kim aparece e os cumprimenta com um bom dia. Em um flashback de 30 minutos antes, Kim e os outros se infiltram na base e ele se pergunta por que os trabalhadores estendem suas roupas descuidadamente nos varais quando elas podem ser levadas.
Panda explica que não há ladrões na cidade, o que surpreende Kim. Além disso, Tani acrescenta que há incidentes de roubo na cidade, mas roupas não são as coisas que estão sendo roubadas. Eventualmente, Tanzai diz a eles que tem uma ideia que ele tirou de algo que um veterano mencionou anteriormente. Aparentemente, existe uma lista negra que grandes corporações compartilham entre si, e todas as pessoas nessa lista desapareceram. Ao receber esses relatórios, a polícia investigou e descobriu que todas essas pessoas foram congeladas até a morte. Tanzai percebe que seu veterano sempre considerou a entrega de bingo suspeita. Ele suspeita que eles estejam agindo como num negócio normal, quando na verdade estão envolvidos em assassinatos por encomenda. Isso torna Rai. Imagino se eles serão realmente fortes. E Tani concorda que devem ser, já que o chefe aqui costumava ser um lutador chamado Mad Dog. Aparentemente, o psicopata matou tantas pessoas que teve que ser banido. Depois de se vestir como os trabalhadores, Panda propõe que eles passem para o plano agora. Ela diz a Kim que ele os atacará de frente e passa a dar instruções aos outros. No presente, Ken aparece depois que uma das grandes portas se abre. O chefe o vê e exige saber quem ele é, porque apenas pessoas autorizadas são permitidas aqui. No entanto, Ken diz que não precisam dos detalhes e pede que tentem impedi-lo, mesmo sem autorização. O chefe fica confuso, mas Ken diz que ele é um intruso e lhe dá um soco forte no maxilar. O soco lança o chefe contra uma parede distante e os trabalhadores observam seu chefe ganhar asas. Os quebra-gelos rapidamente atacam Kim e um deles se aproxima para acertá-lo com seu martelo. Para sua surpresa, Kim quebra o martelo com o punho e o sujeito percebe que errou. Confuso, Kim o soca no rosto e o sujeito desmaia na hora. Quando os outros veem que o sujeito quebrou um martelo de gelo com o punho, se perguntam se ele tem superpoderes. No entanto, o assistente do chefe diz aos outros para não se assustarem e os motiva, assim como o chefe fez. Com a motivação renovada, os homens correm em direção a Kim, que os aguarda ansiosamente. Ele logo começa a jogar os homens no ar, enquanto os que estão atrás imaginam o que está acontecendo. De repente, Panda, camuflado de operário, pega o funcionário responsável pela chamada e torce seu pescoço. O plano era entrar no local enquanto Kim distraía os homens. Então, ela diz aos outros para irem em direção a um cano chamado B-44. Enquanto eles estão indo, ela avisa os outros porque há uma bifurcação na estrada, que exige um funcionário em cima para dirigir o item. Quando ela menciona que eles só precisam entrar no gelo e seguir em frente, Tanzai hesita e pergunta a ela o que ela quer dizer. Ele pergunta a ela o que acontecerá se escorregarem no gelo, mas de repente escorrega e cai em cima de Rai, que está atrás dele. Quando caem um sobre o outro, os outros trabalhadores notam eles e os ouvem reclamando do piso escorregadio. Os homens percebem que não são realmente trabalhadores. Então sinalizam uns aos outros que há outros intrusos ali. Eles notificam os outros que os intrusos são aqueles que não estão usando sapatos de trabalho. Quando percebem que foram pegos, Panda tira seus sapatos. Ele usa uma máscara e pede a Kim para ajudá-los a subir no gelo. Irritado, Kim pergunta por que eles o obrigam a fazer todo o trabalho duro e, eventualmente, ser pego. Ele imediatamente derruba uma fileira de homens e vai ajudar os outros a escalar um dos blocos de gelo. Quando eles estão no topo, Kim chuta o bloco de gelo para o cano B-44 e os caras acompanham. Eles logo começam a cair pelo cano e Tonsai grita como sempre. Imediatamente, os trabalhadores tentam perseguir os intrusos que entraram no cano B-44, mas Kim fica parado na porta e pergunta para onde estão indo. Um deles diz para ele terminar a briga que começou, e isso irrita Kim. Acontece que é o chefe, que corre em sua direção e o derruba. Quando Kim cai no chão, nosso sujeito se pergunta como esse homem ainda está vivo depois daquele soco. O chefe insiste que ainda está vivo e não deixará uma pessoa tão selvagem vagar por aquela instalação. Imediatamente, os outros trabalhadores entram no cano B-44 para perseguir os intrusos. Enquanto isso, Kim soca o chefe novamente e diz a ele para parar de atrapalhar, mas o chefe não se move desta vez. Ele pergunta a Kim o que há de errado, já que ele pediu para tentar detê-lo. O chefe entra em modo furioso e começa a socá-lo, depois pede a Kim para tentar detê-lo. Enquanto isso, alguns oficiais se reúnem na entrada da cidade e um detetive ouve o depoimento da pessoa que descobriu tudo. Aparentemente, o oficial veio para trocar de turno, mas descobriu que 3 de seus colegas de trabalho estavam desaparecidos. Ele acrescenta que um deles estava bastante reservado e ele não sabe muito sobre ele, mas os outros 2 não eram pessoas que desaparecem sem dizer uma palavra. O detetive percebe que todos os vestígios de evidências parecem ter desaparecido e seria difícil investigar porque parece que alguém limpou a cena do crime. Ele se pergunta se um estranho invadiu, mas sabe que não havia nada no servidor central sobre a abertura e o fechamento do portão principal. Recentemente.
No entanto, ele sabe que o oponente também pode ser alguém com superpoderes. A única pista que eles têm neste momento é o dano no portão principal, e ele imagina que provavelmente não conseguiriam consertá-lo rapidamente, porque o portão principal é feito de um material especial. Mas ele percebe que colocaram asfalto novo na estrada, então ele supõe que provavelmente teriam destruído as evidências dentro da cidade também. Algum tempo depois, um policial sênior chega para dizer a todos para evacuarem, mas o júnior se pergunta por quê. O homem explica que este incidente foi simples porque encontraram os três e a situação terminou com a demissão forçada por abandono do posto. O detetive pergunta ao veterano se deixar a área de trabalho não é algo incomum e o homem concorda, mas diz que não é grande coisa. O detetive se aproxima dele e pergunta se ele tem certeza. Então o homem pergunta se ele está dizendo que ele está mentindo. Por fim, o policial o deixa sozinho e diz para ele perguntar aos seus superiores se não acredita nele. Ele lembra ao detetive a quem se refere como Aston, que sabe ele tem jurisdição aqui, mas o avisa para não atrapalhar. Enquanto isso, os funcionários da Bingo Delivery perseguem o bloco de gelo em que os intrusos estão. Ao se aproximarem, um deles salta no ar e quase raspa a cabeça de Ray se não fosse pelos movimentos rápidos de Panda. Panda os ajuda a esquivar e chuta o sujeito para fora do gelo com um chute giratório. Depois que o sujeito cai no chão, outro funcionário agarra o gelo, mas Rai joga a maleta de Panda na cabeça dele. Rai culpa Tonsai. Por isso, eles poderiam ter se movido em segurança se ele não tivesse escorregado. Por fim, Tani confessa que se sente sobrecarregado colocando todo o fardo sobre Kim, mas Rai o acusa de cair de propósito só para atrapalhar. Tansy responde que o está deixando chateado depois que o transformaram em cúmplice, quando ele já foi um policial exemplar. Panda diz para eles pararem de tagarevar, e eles percebem que o assistente do chefe se aproximou do bloco de gelo deles. Para a surpresa deles, o sujeito parte o bloco de gelo em duas partes e as separa, e Panda se pergunta se ele fez isso com suas lâminas de skate. Irritada, Tani chama o homem de louco e pergunta por que ele não cortou o bloco ao meio em vez de deixá-lo balançar na parte menor. Rai chama Tansy, mas Tansy logo é separada do resto do grupo quando o cano o leva a dois outros canos. Eventualmente, Panda conclui que estava errada em seu julgamento. Ela pensava que a pessoa que lutava contra Kim estava na posição mais alta, mas percebe que a do diretor e chefe está aqui com eles. O sujeito fica na frente deles e explica que é de outra empresa, mas confessa que está em uma posição superior. Aparentemente, ele é o diretor de despacho da Câmara de Gelo Shamin. Shamin exige saber como eles ousam mexer com a Bingo Delivery, que é uma associada da empresa deles, a Câmara de Gelo. Ele pergunta que tipo de lunáticos os contrataram, mas Panda corre para cima dele e afirma que ela é uma professora e não uma mercenária. Shamin a considera uma brincalhona e os dois batem as pernas uns nos outros em algum tipo de movimento de taekwondo. Enquanto lutam, Shamin percebe que Panda não é um peixe pequeno, mesmo tendo fugido da luta. Ele percebe que Panda se parece com alguém que ele conhece. Enquanto isso, Rai percebe um terremoto na parte superior do cano e o teto desaba sobre os outros trabalhadores. Isso distrai o diretor, que percebe que os trabalhadores com quem veio se tornaram um obstáculo. Ele, brincando, pede a Panda que está tentando atacá-lo para pegar leve. Depois de se esquivar de vários, em meio aos ataques dela, ele dá um chute frontal com as lâminas do patins e Panda quase é empalada, mas ela rapidamente se esquiva. Imediatamente, ela se joga de costas no ar em direção ao diretor e o chuta no rosto, quebrando seus óculos. Enquanto isso, Tani fica aliviado por não estar sendo perseguido. E ele se pergunta por que Rai diria que ele caiu de propósito. Ele se pergunta o que ela pensa que ele é, e percebe que Rai é bem esperto. Ele realmente caiu de propósito. E ele sorri, enquanto se pergunta por que acham que ele ajudaria alguém da rua. Ele fica feliz que o cano tenha se ramificado para um lugar diferente, então planeja sair e pedir reforços para poder reverter a situação. Dentro do local de entrega de bingo, Kim quebra um enorme bloco de gelo que o chefe joga nele. Imediatamente, o chefe salta em sua direção, levanta outro bloco de gelo e o joga contra ele, chamando-o de o melhor. Um impacto joga Kim contra uma parede atrás dele. Então, o chefe lhe diz que os caras da cidade tornam as lutas entediantes adicionando suas técnicas complicadas. Ele acrescenta: uma luta entre homens é sempre aquela em que ambos os lados batem e recebem golpes. Quando ele se aproxima de Kim, Kim diz que não se importa com sua filosofia e o ataca. Ele se choca contra o homem, mas o chefe diz a Kim que gosta do fato de ele também não se importar e que eles podem se tornar grandes amigos.
Usando o peso de seu ataque, o chefe puxa Kim para trás e bate sua cabeça no chão. Nesse ponto, nosso sujeito percebe que pode ter escolhido as palavras erradas, mas agarra as pernas do chefe e diz que não interessado nele. Ele joga o homem no ar e o joga no chão com uma força tão grande que ele quica de volta no ar. Enquanto ele ainda está no ar, Kim lhe dá um soco no peito e o homem derrama sangue pela boca. O soco é tão forte que o chefe é arremessado a vários metros de distância contra a parede oposta. Então, Kim esclarece que tudo o que lhe importa são seus filhos. Logo depois, ele se dirige ao oleoduto B-44, mas o chefe logo se levanta. Depois de ouvi-lo falar sobre crianças, o chefe diz que acha inesperado que ele seja casado. No entanto, ele diz a Kim que é hora deles brigarem já que todos estão aquecidos. Surpreso, Kim se pergunta como esse cara não morreu como as outras pessoas. Então ele pergunta se ele tem algum superpoder. O chefe admite que sim e rasga suas roupas, explicando que ele tem um superpoder que lhe permite transformar seus músculos, chamado aumento de dano. Kim o chama de barata, mas o chefe, brincando, considera isso O chefe o elogia e o ataca. Ele desfere um soco no rosto de Kim, que retribui o favor com um golpe em seu queixo. Ambos continuam sua troca de socos rápida e impetuosa, e o chefe confessa que isso é muito divertido. Em certo momento, ambos sofrem muito dano e seus socos se chocam repentinamente. A força é tão forte que os dois homens são empurrados para trás. Por fim, o chefe ri e pergunta a Kim se ele vai admitir que não pode vencê-lo. O chefe insiste que seu superpoder é uma habilidade monstruosa e inacreditável, pois ele consegue transformar o choque que recebe em músculos. Ele explica que, em uma luta contra superpoderes, o fator importante é se sua habilidade tem ou não vantagem sobre as outras pessoas. Ele diz a Kim que seu poder certamente está abaixo do esperado, pois seus ataques só o tornarão mais forte. Ele pergunta a Kim o que ele fará agora. Logo depois, o chefe desfere um soco no rosto de Kim e o joga no ar. O soco cria uma enorme marca no peito e o joga contra a parede. Imediatamente depois, o chefe tenta atacá-lo novamente, mas nosso garoto se esquiva. De repente, o chefe pergunta o que há de errado com ele, pois ele já vinha sendo atingido há algum tempo e parecia ter perdido a vontade de lutar. No entanto, Kim percebe que está realmente em desvantagem e não pode continuar atacando descuidadamente um sujeito que só vai ficar mais forte. Quando o chefe o ataca novamente, Kim pula sobre ele e o agarra em um abraço de urso. Isso surpreende. O chefe e Kim o seguram em vez de acertá-lo. Ele percebe que Kim está usando o grappling para neutralizar suas habilidades, mas diz ao nosso garoto que ele está apenas sendo desajeitado. Ele vira Kim e o prende no chão com um movimento rápido, então aponta que está claro que ele não aprendeu artes marciais profissionalmente. O chefe explica que seu plano não era uma má ideia, mas suas habilidades são insuficientes. Ele imediatamente arranca as mãos de Kim e começa a rir loucamente. No entanto, a mão que ele arranca lhe dá um soco no rosto para grande choque do chefe. Kim logo se agarra novamente às suas mãos e diz ao chefe que o pegou onde queria. Quando o imobiliza, o homem o acusa de brincadeira de ser pior do que ele depois de chamá-lo de barata. Kim o joga no chão e garante que ele coma as pedras no chão. Enquanto arrasta o chefe, o homem lhe diz que isso não mudará nada, porque seus contra-ataques desesperados só o ajudarão a vencer. Eventualmente, Kim o joga contra uma parede e causa grande destruição. A fumaça cobre o local, mas o chefe logo reaparece, muito animado, pois as coisas estão finalmente esquentando. No entanto, Kim lhe diz que as coisas vão esfriar, e fica claro que Kim o jogou no compartimento de congelamento. Quando o chefe lê a placa, percebe que Kim o pegou só para arrastá-lo para cá. Antes que ele possa responder, nosso sujeito aumenta o nível de frio ao máximo e diz ao chefe que ouviu que eles estavam eliminando pessoas com seu método. Desta vez, ele decide dar a Kim um gostinho do próprio veneno. Assim que a porta se fecha, o chefe tenta arrombá-la com as mãos e avisa Kim para não fugir da briga daquele jeito. Seu rosto logo se reconfigura quando Kim dá um soco ali e nosso sujeito pergunta por que ele acha que está fugindo. O chefe é jogado de volta para Freezer, então Kim diz que ele está perdendo a luta. O chefe grita de horror, mas as portas logo se fecham e nosso sujeito fica sozinho. De repente, o chefe dá um soco em Kim através da porta, mas ele recebe o soco no ar. Ele diz ao chefe que é nojento até o fim e ele observa enquanto todo o seu corpo congela até a mão. Enquanto isso, Panda e o diretor continuam lutando. Panda continua atacando agressivamente, mas Chamini corta bruscamente a lateral do rosto com um movimento rápido. O ataque força Panda a recuar e isso assusta Rai. Rai percebe que ela não sabia que o professor Panda era um lutador tão bom, porque é geralmente apenas preguiçoso e tranquilo. Ela reconhece que o oponente também é muito forte e parece que o professor Panda está em desvantagem. Quando o cara quase corta Panda ao meio, ela rapidamente se esquiva do ataque e o derruba. O ataque surpreende Chamini e o derruba do gelo, mas ele logo se levanta e os persegue novamente. Em um instante, ele está sobre eles novamente e dá a Panda um a mais por seu esforço. Logo, ele corta o bloco de gelo ao meio novamente e Panda percebe que eles estão em apuros. O impacto faz tremer onde eles estão e Rai é jogado do topo do gelo. Imediatamente, Chamin se aproxima para pegá-la e a coloca de volta no gelo. Ele pergunta se ela está bem e ela relutantemente responde que sim, mesmo sem entender por que ele perguntou. Irritado, Chamin pergunta por que Panda levaria uma menora para uma situação tão perigosa. Então ele pergunta por que Panda ousaria se chamar de professora quando ela
Não consegue nem zelar pela segurança dos seus alunos. Panda não pode fazer nenhum comentário porque percebe que ele não está errado. Então ele se aproxima dela e pergunta se ela vê a diferença nas habilidades deles. Ele afirma que ela já estaria morta se ele tivesse demonstrado sua verdadeira habilidade. Então se oferece para poupar a vida dela se ela se entregar à polícia. Panda confessa hesitantemente que ficou mais forte do que antes e então chama seu nome. Isso o surpreende, pois ele nunca disse seu nome a ela. Então Chamin percebe que ela realmente é a pessoa que ele pensa que ela é. Ela pergunta se ele se lembra dela agora, mas Chamin diz que ela só se parece com aquela pessoa, mas ela não é ela. Ele diz que alguém tão idiota quanto ela não pode ser comparada à pessoa perfeita em quem ele está pensando. Mas Panda fica bravo por ele chamá-la de idiota. Irritada, ela o ataca e promete não pegar mais leve com ele, porque ele é seu antigo colega. Quando ela se assusta, Chamin insiste que alguém como a pessoa em que ele está pensando jamais agiria de forma tão descuidada. Então ele se esquiva e insiste que ela não é a única. E eventualmente Panda decide usar sua habilidade especial chamada solidificação da matéria para fazê-lo mudar de ideia. Seu poder flui através do gelo e de repente se transforma em água, começando a afundá-lo. Quando ele é sugado, a água se transforma em gelatina e o segura. Então ele se pergunta se essa é realmente a habilidade de solidificação da matéria. Quando a água se solidifica novamente, ele confirma que realmente é. Sua habilidade é a capacidade de mudar livremente o estado da matéria dos objetos. Eventualmente ela tira os óculos dele e pergunta se ele acredita nela agora. Então Chamin admite que as pessoas mudam. Ele diz a ela que ela mudou muito, mas Panda o chuta na cara porque ele agora está falando gentilmente. Ele o lembra que ele acabou de chamá-la de idiota e pergunta se ele deveria dizer isso a um colega que não vê há tanto tempo. Enquanto ela continua pisando em seu rosto, Rai interrompe e pergunta o que ela quer dizer com o fato de ambos serem colegas. Panda pergunta a Rai se ela se esqueceu de contar a ela e menciona que ela é da cidade da Lua Azul. Enquanto isso, Tani finalmente chega lá fora e desce animadamente. Ele se pergunta por que o caminho era tão complicado já que teve dificuldade para sair. No entanto, ele acredita que ainda está com sorte, pois planeja sair de lá e denunciá-los. De repente, Panda o chama e pergunta por que demorou tanto para chegar lá. Chocado, Tani vê toda a gangue e se pergunta o que aconteceu. Ele tenta perguntar como eles conseguiram aqui, mas Panda apenas lhe diz que estavam preocupados com ele. De repente, Kim pergunta a Tani o que ele estava dizendo de bom quando caiu do cano. Então, Tani diz que é bom vê-los todos sãos e salvos. Em um flashback, Rai Han-jong chama a professora Kim e ele se lembra de como ela está sempre sorrindo. Ele diz a ela para ter cuidado para não cair, e ela logo cai, como ele avisou. Animada, ela diz a ele que caiu, mas Kim corre para pegar alguns curativos quando vê que ela teve um sangramento nasal. Mais tarde, ele trata as feridas no joelho e ela ri porque arde. Ele garante que vai melhorar em breve, mas fica feliz por não ser tão cedo, porque ela vai chorar. Após o tratamento, Kim lembra para ela ter cuidado para não se machucar da próxima vez, e ela concorda. Para proteger o Ayan-jong, que não chora nem de dor, Kim sabe um segredo que só ele e o diretor sabem. No presente, Kim ouve a voz de Panda e abre os olhos. Ela pergunta se ele está dormindo, então ele responde que estava só pensando. Ela informa que Chamin acordou e pede que ele siga ela. Eventualmente, Chamin recusa-se cooperar com ela, mas Panda lhe diz que ela não está pedindo nada de especial. Ela pede que eles finjam que nunca vieram, mas Chamin recusa fechar os olhos para o plano deles de lançar um ataque surpresa no pilar da nação, Blue Blood. Ele está preocupado que a cidade inteira fique em alvoroço. Então, Kim lhe diz que ele pode simplesmente morrer aqui nesse caso. Kim lhe diz que eles não estão pedindo nada. Pedindo ajuda, mas dando-lhe uma oportunidade. Ele diz que sua resposta determinará o que acontecerá com ele e com todos fora de seu quarto. Enquanto isso, os trabalhadores do lado de fora se perguntam por quanto tempo mais o diretor ficará lá dentro, e um deles decide entrar em ação se houver qualquer indício de perigo para o diretor. Eventualmente, Kim diz a Chamine que a única razão pela qual todos ainda estão vivos é porque Panda quer que seja assim. Chamine pergunta a Panda se isso é verdade. Então, Panda admite que está fazendo isso porque eles são colegas do passado. Em um flashback de alguns minutos atrás, Kim pergunta a Panda se ela está protegendo Chamine porque elas são da mesma cidade. Ela diz que não é esse o motivo, já que ela deixou a cidade e se interessou por moda há muito tempo. Portanto, ela não tem nenhum vínculo com a cidade. No entanto, ela acrescenta que seria estranho se a entrega de bingo parasse de funcionar de repente, já que eles se orgulham da entrega rápida. Ela sugere que seria melhor manter uma imagem de que nada está errado. Ela também acrescenta que conhece bem Chamine e diz que ele é bondoso. Ela acredita que ele ficará do lado deles se o deixarem viver. No presente, Chamine concorda em ajudá-los, mas pede que garantam que os trabalhadores não serão prejudicados. Kim garante que não haverá problema, desde que fiquem de boca fechada, e Rai percebe que as coisas estão indo exatamente como Panda previu. Depois disso,
tudo correu bem. Eles usaram o cachimbo e viajaram para fora da cidade junto com os entregadores de bingo. Ignorou-os como se não estivessem ali. Enquanto eles se afastam, Ry comenta que esperava que mais trabalhadores reclamassem, mas Tan explica que as pessoas na cidade tendem a seguir as ordens de seus superiores com bastante facilidade. Mais tarde, Kim pergunta a Panda se ela acha que Shamini está sendo sincero com eles. Então ela responde que acha que ele está sendo sincero, pois não tem motivo para mentir para eles. Em um flashback, Shamini concorda que entende a situação deles, já que é uma vergonha para a cidade da Lua Azul para atingir um garoto como aquele. No entanto, ele explica que não pode ajudá-los, mas pode fornecer informações. Ele diz a eles que a comida gigante que eles estão mirando é falsa, o que os surpreende. Ele explica que a sede que a maioria das pessoas conhece é apenas uma fachada, mas a sede real, onde o presidente Og fica em outro lugar. Shamini confessa que não sabe onde fica a sede real. Então Kim se pergunta se o chefe com quem ele lutou saberia a localização da sede real. Panda pergunta se eles deveriam descongelá-lo e perguntar, mas Tan sugere que perguntem a alguém de dentro, caso os de fora não saibam a localização. Quando perguntam onde encontrariam alguém de dentro, Tani examina uma lista e diz que o círculo da indústria é bem pequeno, então não deve ser difícil encontrá-lo. Ele abre sua lista com o nome de um superior terrível chamado Cas Plus, de quem ele planeja se livrar. Então, ele sugere que peguem esse cara e o espanquem até a morte como seu antigo chefe costumava fazer. Mais tarde, nos serviços de gestão chamado Cas Plus, um sujeito é espancado, então ele pergunta ao seu agressor se eles realmente acham que estão seguros. Esse sujeito se chama Hurin e é presidente de uma empresa de médio porte chamada Wright Construction. Hurin pergunta aos seus agressores se eles não conhecem seus guardas e a polícia vai procurá-lo, mas os homens apenas sorriem para ele. O chefe deles pergunta por que todos os caras que eles trazem sempre dizem as mesmas coisas. Então, ele pergunta ao refém se ele sabe por que eles ainda estão em sua linha de trabalho. Ele esmaga, ele segura a mão dele e diz que é porque eles podem se safar. Ele explica que a polícia não se importará se um executivo de nível médio recém-sucedido desaparecer de repente. Ele diz que ele não deveria ter trabalhado tanto a ponto de irritar seus superiores. De repente, um dos homens percebe um intruso e pergunta quem ele é. Quando o chefe o ouve, ele se vira e percebe Kim. Então ele comenta que seu físico é ainda melhor que o de seus capangas. O chefe se pergunta se esse cara é um guarda-costas e nem mesmo ela o reconhece. Eventualmente, Kim diz a eles que não conhece o refém e explica que estava apenas passando e queria lhe perguntar algo. O chefe diz que ele pode fazer a pergunta quando o deixarem ao seu lado, e ele diz que não pode deixá-lo ir porque viu o que eles estão fazendo. O chefe diz a seus homens para trazerem o grandalhão até lá. Então eles preparam suas facas para atacar. O chefe pega uma faca para dar uma repaginada em Hurin, mas o chefe logo vê alguém ser jogado para fora da parede de vidro. Ele acha que Kim foi o único jogado para fora, então confronta seus homens por isso, mas logo percebe que está enganado. Kim percebe que cometeu um erro, já que Panda disse para fazer isso o mais silenciosamente possível. No entanto, ele se lembra de que eles ainda estão nos arredores, então não deve haver ninguém passando para notá-los. Chocado, o chefe insulta seus homens e diz para eles se apressarem e pegarem o sujeito. Eles correm para ele com as facas, mas Kim dá um tapa no primeiro cara e tão forte que quebra uma parede próxima com o impacto. Os homens recuam rapidamente ao verem a cena horrível. Então, um deles conclui que o oponente deve ter superpoderes. Antes que ele possa reagir, Kim se aproxima e dá um soco nos 5 homens no ar. Quando eles caem de costas, nosso cara lamenta que esses caras sejam ainda mais fracos do que o pessoal da entrega de bingo. Isso choca o chefe. Então, Hurin se pergunta se esse cara está aqui para salvá-lo. Quando Kim se aproxima do chefe, ele começa a suar em bicas e sugere. Ele prossegue com a pergunta que queria fazer. No entanto, Kim primeiro lhe dá um tapa no rosto e o derruba. Depois o manda se levantar porque o atingiu de leve. Em um flashback, Kim pensa no plano de Tani para espancar o alvo e pergunta a ele sobre comida gigante. Ele pergunta o que aconteceria se o alvo não soubesse de nada. Então, Tom Sai sugere que eles teriam que fazer qualquer coisa para satisfazê-lo, se não quisessem o ver.
Momentos depois, alguns veículos chegam em frente à gerência de Cas Plus. Prédio de serviços, e os homens se apressam para salvar Huram. Eles são liderados pelo vice-presidente da construtora R, Hoka. Um dos homens pergunta o que acontecerá se chegarem tarde demais, mas Hoka diz para ele não falar bobagens, porque seu Huram não é alguém que desiste tão facilmente. Eles correm para dentro e Hoka chama Huram em voz alta para que ele saiba que eles estão lá. Quando Huram ouve a voz de seu irmão mais novo, Hoka, ele o chama, então Hoka vai ver como ele tá. Hoka o encontra ferido, mas seus ferimentos foram cobertos com bandagens. Hoka fica irritado com a ousadia desses bandidos em tocar seu rosto e ele promete que não os deixará escapar. De repente, o chefe aparece para recebê-los com um rosto bastante desfigurado. Confuso, Hoka pergunta o que há de errado com seu rosto. Então Huram o apresenta a Kim, o cara que salvou sua vida. Atrás dele, o chefe e os outros levantam as mãos em punição. Imediatamente, Hoka se junta ao irmão para agradecer a Kim por salvar sua vida. Huram também promete encontrar uma maneira de retribuir a ajuda. No entanto, Kim apenas os manda ficar quietos porque está ocupado. Os homens que ele tomou como reféns começam a fazer várias ligações para conseguir ajuda para investigar a localização da Giant Foods, custe o que custar. Quando Kim retorna para perguntar ao chefe se ele conseguiu alguma informação, o coitado diz que ainda não conseguiram nada. Então Kim coloca a mão no rosto e diz que sua resposta não é satisfatória. O chefe pede desculpas, mas Kim diz para ele apressar as coisas se ele quiser viver. Pessoal, ficamos por aqui, mas se quiserem a parte 2, então comentam mesmo e deixem um like porque isso me motiva muito a trazer a parte 2.